Boa noite a todos. Iniciamos o estudo do Evangelho da noite de hoje, rogando aos nossos benfeitores espirituais, os nossos queridos amigos, que nos amparam nos momentos de dificuldade, que alegram-se com as nossas conquistas, rogando a eles, mais uma vez, que estejam conosco na noite de hoje, nos amparando, nos esclarecendo, consolando as nossas necessidades, para que tenhamos um bom estudo na noite de hoje, rogando também a Chico Xavier, nosso querido amigo de todas as horas, o grande apóstolo do Cristo, que a sua presença se faça dentro dos nossos corações hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Oi, Boa pessoal. noite. Boa noite. Dá para ver daqui que vocês já começaram a entrar. Eu consigo ler aqui o que vocês estão mandando. Se vocês puderem, confirmar aí que o som está funcionando, como vocês sempre fazem. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Som ótimo, maravilha, gente. Bom, então, pessoal, hoje a gente está com uma companhia muito especial aqui, o nosso querido amigo Eduardo, para fazer o culto do Evangelho no lar conosco. Direto da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Maravilha, o pessoal está falando que o som está perfeito. Maravilha, gente. Então hoje a gente está aqui reunido para continuar essa caminhada do Evangelho. Nós estamos passando pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo de forma sequencial, muito simples. Nós estamos no capítulo 13 do texto. Hoje nós entramos no item O Óbolo da Viúva e a gente vai seguir como a gente tem feito. Antes de começar, a gente sempre gosta de lembrar que, por ser a dinâmica do culto do Evangelho no lar, é sempre interessante que todos nós separemos um copo d'água, uma jarra d'água, crendo que a gente sempre recebe aquilo que os nossos espíritos precisam. Como o Eduardo já fez uma prece linda aqui com a gente para iniciar o culto, nós vamos então entrar no texto e aí a gente vai fazendo os comentários na sequência. Você quer ler o texto? Você quer que eu leia? Sei porque eu tô... Não vai, né? Tá bom. Bom, pessoal, então nós estamos no item O Óbolo da Viúva, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec apresenta aqui para a gente o Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 41 a 44, e o Evangelho de Lucas, versículo 21, do capítulo 21, versículo 1 ao 4. Então, Jesus traz assim: Estando Jesus sentado diante do cofre das ofertas, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o depositavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas colocou 2 pequenas moedas de valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no cofre, porque todos os outros deram do que lhes sobra, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Então isso está nas referências que a gente apresentou. Querem começar os comentários? Bom, gente, aqui a gente vê a valorização que Jesus está dando àquela oferta com sacrifício. E fazendo a relativização daquelas pessoas que querem, às vezes, doar muita coisa para parecer que estão sendo generosas, para parecer que estão sendo importantes na comunidade, quando na realidade elas estão dando uma mínima parcela, uma pequena parcela do que tem, que não vai lhes fazer falta, o que, ao contrário do exemplo da viúva, que era pobre, que era paupérrima, que pela própria denominação que lhe foi atribuída de viúva, não tinha o marido para lhe sustentar, e aquilo mesmo que lhe faltava para dar aos filhos, ela estava depositando no ofertório. Então Jesus está valorizando a pessoa que dá aquilo que lhe faz falta, renunciar ao que tem
ao que já conquistou. E é claro que a moeda é apenas um símbolo, porque nós podemos pensar esse mecanismo de doação no sentido da cultura, no sentido do tempo, no sentido da atenção que se dê aos semelhantes, da alegria quando ela trabalha no bem. Então, tudo isso é um motivo para a gente raciocinar, meditar no real sacrifício que cada um de nós pode realmente fazer em favor dos nossos semelhantes. Se esse sacrifício, tirando de nós o que nós temos em favor dos nossos semelhantes, então ele tem muito mais nossas espetaculosas doações que fazem mais por aparecer, por fama, por disputar a atenção da sociedade do que realmente com um fundo de caridade, de solidariedade cristãs. Como o Geraldo falou, não se trata somente de algo material, mas de todos os recursos que nós... O importante é nós nos compararmos conosco no dia de ontem e como seremos no dia de amanhã. Ou seja, nos compararmos com 10 anos atrás como éramos e hoje como nós nos portamos perante a doutrina espírita, especialmente perante a caridade, perante a Jesus, se realmente estamos os que mais precisam, justamente o óbolo da viúva, ou seja, tudo aquilo que nós possuímos com sacrifício, com perseverança, com fé, enfim, com caridade verdadeira. Pessoal, e essa passagem do óbolo da viúva é quando Jesus consagra no Evangelho o princípio da razoabilidade. Então, nas lições evangélicas, e esse é um exemplo muito emblemático, a gente precisa sempre ter uma análise proporcional e razoável para entender o fundo evangélico da viúva. Todas as pessoas que iam até o gasofilácio jogar suas moedas faziam questão de jogar muitas moedas, porque aquele material, quando entrava em contato com a moeda, fazia muito barulho. Então, para todos que iam colocar suas ofertas, era um sinal de grande vaidade você despejar muitas moedas e fazer muito barulho. Então, a atitude mental dessa mulher é uma atitude de muita humildade, porque ela sabia que, em depositando 2 moedinhas, ela não faria um barulho que alimentaria a sua vaidade. Mesmo assim, ela segue em frente, passa pela humilhação, que é doar pouco, fazendo pouco barulho, no cofre que era feito de metal, e doa tudo aquilo que ela tinha. E Jesus, para consagrar essa lição e para mostrar para nós que nós não temos olhos de ver o que tem valor espiritual, fala para os seus discípulos: eu lhes digo que ela doou mais do que dentro do Evangelho. Moedas doou muito mais do que aqueles que doaram milhares de moedas. Mas em termos materiais, nessa visão tão circunscrita a uma só vida, àquilo que é matéria, as pessoas não conseguem ver a grandeza espiritual dessa mulher. Quando a gente passa pelo capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe que a lógica cristã é muito diferente da lógica do mundo material. E é por isso, a gente já comentou isso aqui, que o apóstolo Paulo, na Epístola aos Coríntios, diz: Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. E esse é um exemplo muito emblemático de como, para nós cristãos, a lógica ela é muito diferente. Vocês querem fazer mais um comentário? Não, eu achei interessante que tu comentaste a questão do barulho, né? Que a verdadeira caridade ela não é barulhenta, ela é silenciosa. Silenciosa. Ela é modesta. Ela é modesta. Ela não chama atenção, ela não quer se mostrar, ela é calma. Não quer holofote, não quer palco. Não quer palco, exatamente. Isso é muito bonito. A caridade é silenciosa, não faz barulho nem alarde. Exato. E enfrenta muitas vezes essas situações que são materialmente humilhantes, que era o caso dessa mulher, que não ia fazer barulho, mas mesmo assim ia em frente para doar aquilo que ela tinha. Agora nós passamos ao item 6, que são os comentários do próprio codificador Allan Kardec. Pode. Não estou conseguindo. Então Kardec traz assim, pessoal:
Muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que gostariam, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem, é para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até ser sincera em alguns. Será, porém, completamente desinteressada em todos. Não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, prefira poder começar por fazê-lo a si próprio, proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, destinando aos pobres o resto. Esta segunda intenção, que talvez dissimule os recursos que lhe faltam, o sacrifício mais agradável ao Senhor. E, infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios mais fáceis e mais rápidos de enriquecer, correndo atrás de quimeras, como a descoberta de tesouros, uma chance aleatória, favorável, o recebimento de heranças inesperadas, etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que o secundem em pesquisas dessa natureza, a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite que se comuniquem com os homens, são assim punidos pelas decepções. Isso está, né, no livro dos Médiuns. Enfim, o que a gente vê aqui no comentário, então, é que se nós esperarmos uma oportunidade de fazermos o bem, logo estamos fazendo o mal. Não fazer o bem a todo instante é fazer o mal. E se nós deixarmos para depois, nos programarmos para o futuro, quando tivermos melhores condições, quando tivermos a saúde mais equilibrada, quando nós estivermos num período de menos trabalho, quer dizer, postergar a ação do bem pode nos levar a uma decepção muito grande. Quando nós estaremos aqui na Terra e nós tendo a capacidade, o conhecimento e as possibilidades que a doutrina nos oferece de fazer o bem, postergar então esse trabalho somente nos trará decepção, arrependimento, culpa que nos foram oferecidos para a elevação de todos, especialmente de nós mesmos, que à medida que nós realizamos o trabalho do bem, praticamos a caridade, primeiro que é auxiliado somos nós mesmos na autoeducação, na reforma íntima, no trabalho espiritual que nos cabe. Nos cabe elevar-nos, mas também elevar aqueles que estão um passo atrás de nós, que tropeçaram mais do que nós e que esperam de nós. Nós estamos vendo aí também uma questão que é a questão do tempo da caridade. É como se Kardec colocasse para nós que nós devemos perguntar qual é o tempo da caridade para nós. Agora, está com filho pequeno? Quando eu acabar de criar meus filhos. Quer dizer, toda vez que nós justificarmos que o nosso tempo de caridade é no futuro, nós estamos incorrendo em erro. Exatamente. E o maior e o bem não é proporcionado na quantidade, mas na qualidade que ele é aplicado, a forma como ele é aplicado. O amor, o abraço, o sorriso. Às vezes a pessoa está em depressão, está triste, está desorientada, está precisando, às vezes na via pública, né? Há uma grande confusão, né, entre caridade material e a caridade moral. Essa semana mesmo nós estivemos visitando um casal e a mãe tinha um filho do casamento anterior e o filho acabou contando que quando a mãe se separou do pai dele, ela ficou em depressão. E em lá, chegando, quer dizer, primeiro o filho fez uma caridade com a mãe. Ele não ficou esperando que a mãe melhorasse por si. Ele mesmo tomou a atitude de fazer isso, de mudar aquele cenário,
de tristeza doméstica. Segundo, eles foram no Alto das Mangabeiras e lá tinha um pipoqueiro e um aparente morador de rua. Na realidade, era um morador de uma comunidade carente. E tanto o pipoqueiro quanto o morador da comunidade começaram a chamar a atenção dela. Chamaram-na pelo nome, Dona Fulana, a senhora está triste? Está triste por quê? Quer dizer, eles sentiram que o momento deles da caridade era aquele momento de conversar com ela. Um deles acabou dançando com ela, no meio da rua. A senhora quer dançar? Vamos dançar, vamos ter alegria. E eles então ficaram muito ali animados. Ele viu, o filho nos contando, que ele viu pela primeira vez a mãe sorrindo depois de 8 meses. Olha só. E depois eles foram embora para casa, daquele pipoqueiro e daquele morador de uma comunidade. Fly, não encontrado, ele tinha dado o nome dele era Fly. E, inclusive, ele tinha convidado a senhora, a nossa amiga, para ir na comunidade, que lá tinha um baile muito bom e que ela não precisava ter medo, porque era só falar que ela era convidada do Fly e todo mundo ia deixar ela entrar. Mas ela não foi. Só que meses depois ela recebe em casa um buquê de rosas com 60 rosas magníficas e um cartão do Fly. E naqueles, não sei se era 2 meses, tinha passado um tempo. Um bom tempo. No cartão, ele descrevia. O Fly descrevia todos aqueles 2 meses de recuperação dela. Olha que legal. Só que eles não tinham dado endereço para ele. Quem é esse Fly? Exatamente. Né? E tudo que havia acontecido nesses 2 meses, a nossa amiga recebeu ali na descrição do Fly no cartão. E eles ainda procuraram e nunca mais encontraram esse senhor. Então veja só, o momento da caridade é um momento exato, preciso, presente. E talvez se esse filho tivesse deixado para depois, a mãe teria morrido de tristeza. Ninguém é tão pobre que não possa oferecer um copo d'água, tão doente que não possa jogar uma moedinha do gasofilácio que se chama prece. E o óbolo. Nos levantar, se nós estivermos extremamente doentes. Com a atenção dela. E ela, quando ouviu essa mensagem, perguntou, mas eu não estou sendo honesta, eu estou vivendo para esse orfanato a minha vida toda. E ele fala para ela, você está sendo honesta, mas de que precisa de mais alguma coisa, como vocês colocaram para começar. Sempre no futuro. Sempre no futuro. E o mentor dela fala para ela que daquelas 130 crianças, ela já tinha perdido 80. 80 já tinham ido para as drogas, ido para o crime, e que ela precisava começar para tentar ainda alcançar os outros que ela poderia salvar e que faltavam. Então, muitas vezes, quando a gente protela, porque está faltando a aposentadoria, porque está faltando a saúde, porque está faltando o casamento, está faltando aquilo, isso, a gente está protelando uma missão com a qual a gente tem um compromisso muito grande antes mesmo de nós encarnarmos aqui na Terra. Isso o Eduardo trouxe. E fica muito impressionado com o que ele vê ali, né, e começa a perguntar para o mentor que estava acompanhando, né, quem são aquelas pessoas que estavam purgando naquelas trevas. E ele começa a fazer muitas perguntas, o mentor sempre diz do Livro dos Espíritos, que traz isso que o Eduardo falou. Daí praticar o mal, e os espíritos superiores respondem, não, vocês precisam fazer o bem no limite das suas forças. Então essa questão de protelar a caridade, porque não chegou a hora certa, é um problema muito sério, gente. E a questão consciencial da culpa, para quem recebeu um tesouro, como é a doutrina espírita, com toda certeza vai trazer bastante lamento e aquilo que a gente conhece na tradição bíblica de choro e ranger de dentes.
Bom, pessoal, então a gente continua aqui no texto com Kardec. Ele traz assim: aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se encontram de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder socorrer em larga escala a indigência. Mas, se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com dinheiro que se podem secar lágrimas? Deve-se ficar inativo quando não se tenha dinheiro? Aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos encontrará 1000 ocasiões de realizar o seu desejo. Procure-as e as encontrará. Se não for de um modo, será de outro, porque não há ninguém que no pleno gozo de suas faculdades não possa prestar um serviço qualquer, dar um consolo, minorar um sofrimento, físico ou moral, fazer um esforço útil. Na falta de dinheiro, não dispõe todos do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo. Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Bom, eu achei interessante essa parte, essa tríade aí, né? Que o óbolo da viúva, em se referindo a Allan Kardec, àqueles que têm menos possibilidades materiais, que eles podem ser, sempre poderão doar essa tríade, trabalho, tempo e também parte de seu repouso. Na questão do repouso, a gente vê muita gente sonha com a sexta-feira, que está trabalhando a semana toda, fica sonhando com a sexta-feira para quê? Para não fazer nada. Sexta noite, sábado e domingo. Ou então para fazer programa de bebida, de festa e com amigos. Ora, ela não tem recurso para doar, mas tem tempo no final de semana para visitar um asilo, visitar um orfanato, fazer uma alegria a um morador de rua. E a questão do próprio trabalho, quer dizer, a pessoa não pode, se ela tem uma expertise qualquer, se ela é uma tecelã, por exemplo, ela não pode tecer alguns sapatinhos para doar às crianças que estão nascendo sem lar ou sem amparo material dos pais. Não pode doar por exemplo, se a pessoa é um marceneiro, ele por algumas horas ali na semana ele vai se dedicar a fazer uma realidade. Então, mesmo o pobre Deus, como nós amamos a nós mesmos, nos evangelhos nós temos pontuações distintas, especialmente no que tange o evangelho de Lucas e o de Mateus, e principalmente, pegando aqui o que o Geraldinho trouxe, no evangelho de Lucas, quando Jesus traz essa lição, né, de fazer ao próximo o que nós desejaríamos que nos fosse feito, né, amar a Deus sobre todas as coisas, a lição do amor, a lei do amor, logo depois Jesus traz a lição do bom samaritano. No evangelho de Lucas, essa é a sequência. E a única coisa que era necessária para fazer o bem naquela situação era a boa vontade.
era que alguém olhasse para aquele homem que foi assaltado e estava ali naquela estrada com boa vontade. E Humberto de Campos, mais uma vez, quando ele analisa essa situação, contando para a gente sobre uma reunião no plano espiritual, ele fala para a gente que o que os espíritos superiores estavam esperando naquela estrada, às vezes, a gente, quando pensa nesses esforços de boa vontade, e aí entrando na seara espírita, sobre trabalhar na mediunidade, sobre fazer alguma coisa, e a gente estava conversando sobre isso esses dias, sobre aumentar a mediunidade. Muitas vezes, a única coisa que falta para que nós sejamos instrumento da mediunidade, para que nós sejamos médiums dos espíritos superiores, é justamente esse óbolo da viúva, esse mínimo, essa parte que é cara aos nossos corações, mas que a gente pode doar ao próximo com boa vontade, com amor e, acima de tudo, com muita honestidade, pensando que aquela doação ela tem um destinatário. Família, está depressivo, teve um rompimento emocional, um casamento e assim por diante, que pode causar o risco de um suicídio. Às vezes a pessoa só precisa ouvir e sentir-se querida e sentir que alguém se importa com ela naquele momento. Então, à medida que nós cumprimentamos, nós nos preocupamos com as pessoas também, é uma corrente do bem, parece aquele filme, né? Quer dizer, a gente amplia as possibilidades de trabalho. E trabalho há para todos, como o Geraldinho falou, independente do trabalho, da profissão, todos nós temos a possibilidade, a capacidade e a necessidade de realizar o bem. De realizar o bem a todo instante, em qualquer lugar, ambiente que nós estejamos. Não podemos confundir humildade com dinheiro, ou que não tem dinheiro. Há uma confusão muito grande nisso, né? As pessoas até hoje não tem nada a ver. Não. Absolutamente nada. Justamente o óbolo da viúva demonstra isso. Exatamente. A razoabilidade. A razoabilidade. Não é essa a questão. A gente não pode se preocupar com quantidade. Nós temos que nos preocupar em realizar o trabalho. Iniciar devagarinho, se for possível. Se nós não conseguimos ainda tudo que nós gostaríamos, nós temos que começar. A casa espírita sempre foi assim. Nós temos que construir um outro ambiente na casa, porque precisa para evangelização. Não tem dinheiro. Aí vai crescendo. Quando a gente começa, as coisas vão surgindo. A espiritualidade auxilia, inspira um, inspira outro. As pessoas acabam se entusiasmando com o trabalho, se associam à casa, se associam ao trabalho social, à entrega das cestas básicas. Enfim, quer dizer, tem uma infinidade de trabalho. Basta a gente ter boa vontade e servir a Jesus. Porque crescer por crescer, eu sempre lembro aquela trovinha que o Chico Xavier falava conosco. Centro que muito cresce, o amor desaparece. Lembrei da passagem de Jesus do horto para Pedro. Nem uma hora pudeste velar comigo. Quer dizer, Jesus perguntando para nós, nem uma hora pudeste velar comigo. Exatamente. Nem uma hora esteve comigo essa semana, esse dia. Nem na semana, muitas vezes, uma hora. E eu também estou me lembrando daquela passagem que Jesus está falando do monte, que há milhares de pessoas, e a hora já ia tarde, e os discípulos se preocupam que tinha que dispensar o povo, porque eles iam comer, eles iam ter fome, eles iam ter sede. E Jesus não parava de falar, não é? E os discípulos representam muito a nossa humanidade, ainda vacilante, imperfeita, sem compreender o real objetivo do Cristo. E a pergunta que o Cristo faz a eles é o seguinte: o que tendes aí? Ele pergunta para os discípulos: o que vocês têm para doar? Quer dizer, Jesus não nos pede nada.
Ele nos pergunta o que nós temos de nós para doar. E aí apareceram alguns pães e peixes, e ele multiplicou os pães e peixes. Então isso é que é bonito. Você não pode jogar no futuro a expectativa da sua redenção pela caridade. Quando você tiver dinheiro, quando você tiver tempo, quando você tiver criado a família, quando você tiver adquirido uma expertise profissional X, Y ou Z. Porque isso é o adiamento do compromisso. É o contrário, você virar para Jesus, igual Damasco, né? Senhor, o que queres que eu faça? Igual Maria diante do Senhor. a, a, a serva do Senhor. Então, é o momento do agora, de você meditar e falar assim, olha, eu tenho esse pequenino óbolo para ofertar. Quem vai fazer a multiplicação é Jesus. E eu acho que essa perspectiva que o Geraldinho trouxe, gente, lembra muito o que nós temos de tradição no Velho Testamento, que é essa questão da barganha com Deus, né? Então, eu vou esperar ter isso e aquilo, e aí eu vou fazer a caridade, como se você estivesse barganhando, fazendo uma promessa. Se eu recebo isso, então eu dou aquilo. Isso é muito comum no Velho Testamento, mas Jesus, quando traz a lição no Novo Testamento, diz para nós, não jurem. Ele fala, não jurem pelo altar, não jurem pelo céu, seja o vosso sim, sim, e o seu não, não. Então, se você tem um pão, um pedaço de 2 pães, né, 5 pães, 2 peixes, como é o caso do Evangelho, para começar a caridade, a gente deve começar, porque com certeza com Cristo essas possibilidades serão multiplicadas. A gente segue com fé, né, com muita esperança, e Deus vai colocando chão para a gente pisar. Eu fiz uma entrevista com Chico Xavier. Inicialmente nós a publicamos no Espírita Mineiro, que é o jornal oficial da União Espírita Mineira, na década de 80. E depois eu a fiz incluir no nosso livro biográfico Chico Xavier, Mandato de Amor, na qual o Chico revela que o compromisso dele com Jesus e o Espírito de Emmanuel era escrever psicograficamente 30 livros. Então veja só, 30 livros. Agora, nesta semana aqui em Torres, nós estamos lançando o livro de número 545 do Chico Xavier, que é o Sintonia de Luz, que foi... Aliás, desculpe, Sintonia de Amor. Eu me confundi aqui com Sementeira de Luz, mas o nome do livro é o Sintonia de Amor, organizado pelo nosso irmão de Juiz de Fora, Isaac Valério, que estará aqui no 16º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra, aqui no litoral norte gaúcho, na cidade de Torres. O Eduardo Burim é um dos grandes amigos e colaboradores e organizadores desse encontro, junto com o Cristiano Alves, junto com o Cláudio, a Geisa, e mais? Yasmin. Então, todo esse pessoal que deu esforço, tempo, alegria, cometimento, propósito para que esse encontro tão bonito, que vai reunir mais de 1000 pessoas aqui na cidade de Torres nesse final de semana, trazendo o quê? Trazendo Cristo para nós, trazendo a palavra de Jesus através dos ensinamentos de Chico Xavier. E veja bem, Chico Xavier desencarnou em 2002 e nós estamos em 2023, 21 anos depois, e os livros de Chico Xavier, as mensagens de Chico Xavier continuam se multiplicando em nome do Cristo, ou Cristo fazendo-as multiplicar. Aquele que veio para escrever 30 livros, escreveu até hoje 545, mas o número de bênçãos que esses livros proporcionaram, essas mensagens proporcionaram, não tem como a gente mensurar. Porque elas
vem da parte do Cristo. Se a gente se fixar no Cristo, tudo que nós ofertarmos. Bom, gente, então nós chegamos ao fim. Não sei se vocês têm mais comentários, não. Então, por geral, a gente fazer a pré tudo. Hoje nós vamos fazer só um item, como a gente tem feito normalmente. Ele offline, ele vai estar aí com a qualidade mais lisa e com as falas mais fluidas, mas a gente percebeu sim os comentários de vocês, mas de todo modo a gente espera que quando a gente salvar o vídeo aqui, ele vai estar ok para a gente assistir e postar no YouTube. A gente vai então agora fazer a prece final, o Geraldinho vai trazer a prece final para a gente, como de costume, e na semana que vem a gente se encontra aqui às 8h30 da noite. Amado Jesus, neste momento estamos agradecendo a Tua presença entre nós, no lar do nosso querido Eduardo Burim, na cidade gaúcha de Torres, que nos recebeu com muito carinho para este encontro tão belo, tão cheio de forças vivas do amor, da caridade, da consolação, da esperança, do esclarecimento, da alegria cristã, do congraçamento de amigos em torno de um único propósito de divulgação de Tua mensagem de amor e luz. Que Tuas bênçãos possam ser distribuídas a todos os participantes, presencialmente e do Amigos de Chico Xavier, a fim de que todos nós, seja pela multimídia ou pelo abraço fraterno presencial, possamos nos repletar de energias novas, com mais coragem, mais determinação, mais perseverança, mais alegria de viver mesmo e de aprender e reaprender a Tua mensagem de esperança e amor. Sê conosco, Jesus, abençoando este encontro, que é o 16º, este encontro que se iniciou num bate-papo em 2007 e que sua primeira cidade-sede foi a cidade de Uberaba. E de lá para cá, nesses 16 anos, Brasil afora, contando também com um encontro internacional na cidade de Lisboa, Portugal, e alguns encontros regionais, um deles aqui mesmo na cidade gaúcha de Torres. E esses encontros todos têm nos proporcionado tantas alegrias, tantas consolações, tantos amigos, e nós te pedimos, Senhor, que isto continue assim, reunindo corações e mentes para a Tua mensagem e de união. Uma mensagem que é a cara do Brasil, coração do mundo e pátria de Teu Evangelho de amor e sabedoria. Portanto, Jesus, estamos convencidos de que Tu estarás sempre conosco e especialmente abençoando, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Maria Santíssima, nossa abnegada Mãe Espiritual, e em nome do nosso singelo amigo Chico Xavier, para que ele, onde quer que se encontre, receba também as flores de profunda reverência e saudade de sua presença física entre nós, sabendo de antemão também que, desde que reconheçamos todos a tutela e a coordenação do Cristo
de todos os movimentos de elevação espiritual da Terra. Deus sempre, e que Chico Xavier, no mundo espiritual, jamais também nos abandonaria. Então, Jesus, fique com esse nosso pensamento apelo, com essa nossa oração gratidão, na certeza de que Deus está conosco, está aqui da cidade de Torres e muito além do que nós possamos imaginar, Brasil afora e mundo afora pela multimídia. Todos os nossos corações, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Maravilha. Bom, pessoal, então eu vou fechar aqui, vou salvar o vídeo na esperança de que dê tudo certo. E na semana que vem a gente se encontra aqui, tá? Abração. Tchau, gente.